Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação, Rafael Pio. Sextou, 4 horas, 3 minutinhos. Um abraço pra você, sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, segunda edição desta sexta-feira, dia 13, sexta 13 de janeiro de 2023. Muito assunto no programa de hoje, afinal de contas, a gente já vai analisar e imaginar tudo aquilo que vai rolar tanto no Benitão, em Rio Claro, quanto lá no Bruno José Daniel. As estreias de Ponte Preta e Guarani no Campeonato Paulista. Macaca jogando na nossa vizinha Rio Claro, Guarani lá em Santo André. E os nossos times dando o pontapé inicial neste ano de 2023, que vai ter muito futebol. É como a gente já vem dizendo. Muito futebol, muito vôlei, muito esporte, transmissão é o que não vai faltar aqui nos 99.1 e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Vamos juntos até às 5 da tarde, analisando e repercutindo o que de melhor acontece no esporte pelo Brasil e pelo mundo. E a gente começa com os principais destaques de hoje. E começando com a manchete da Macaquinha, Ponte Preta, que estreia amanhã em Rio Claro. Boa tarde, Antônio Lupi. Boa tarde, Pio. Um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes, segunda edição. Agora é pra valer. A Ponte Preta estreia na Série A2 do Campeonato Paulista amanhã contra o Velo Clube. Com problemas para escalar a equipe, o técnico Hélio dos Anjos deve escalar um esquema com 3 zagueiros. E em relação ao time que passei ontem, podemos ter uma novidade, mudança de peça no setor defensivo. Já já eu falo qual pode ser essa mudança na formação inicial da Macaca. Confesso pra vocês que eu adoro essa coisa de qual será o time, aí a gente faz uma prévia e aí na hora dá tudo errado ou acerta, é uma maravilha. Essa expectativa da escalação é a melhor coisa que tem. Destaque do Guarani, o Bugre que estreia lá no ABC Paulista também amanhã. Todas as informações aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Alô, Júlio Nascimento. É isso, Pio. Daqui a pouco os detalhes de como o Guarani se preparou para enfrentar amanhã o Santo André na abertura do Campeonato Paulista. Será o primeiro paulistão do técnico Mousa. Agora, no banco de reservas, ele como jogador já disputou a competição e é uma das grandes apostas da diretoria do Guarani para um bom desempenho do time na competição. O Bugre que vai em busca da sua classificação pelo 3º ano consecutivo às quartas de final. Os detalhes também sobre as dúvidas que o Mousa carrega para esse compromisso no ABC contra o Santo André. Valeu, Júlio Nascimento. E agora o destaque dele, a nossa enciclopédia. Boa tarde, Fábio Scheibe. Fala, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Chego informando que o Flamengo conheceu hoje o caminho no Mundial de Clubes de Marrocos. Ex-atacante rubro-negro pode ser adversário do Mengão na semifinal do torneio. E mais, Internacional encaminha acerto com o goleiro vice-campeão da Libertadores pelo Peixe. E ainda, em coletiva, Ceni pede mais reforços e descarta a volta de ídolo para o tricolor paulista. Em forte tom ele diz: temos que parar de iludir o torcedor. Que coisa, hein, Pio? Que coisa, esse é Rogério Ceni, cara. Cada entrevista coletiva é uma pauta nova, né? Ser setorista do São Paulo deve ser maravilhoso, ruim, mas maravilhoso ao mesmo tempo por causa disso. Você passa raiva no dia a dia, só que você tem pauta depois de toda a entrevista coletiva, que coisa impressionante. E ele pede mais reforços, só resta saber se agora pode ser jogador brasileiro, né? Porque o que tá vindo de estrangeiro pro São Paulo, coisa absurda. E daqui a pouco o Fábio Scheibe vai contar pra você, estou colocando aqui a pauta ao vivo, sobre a eliminação do Vasco da Gama na Copinha para o Ibrachina. É isso mesmo, meus amigos. Fábio Scheibe, que conhece muito bem a equipe do Ibrachina, vai explicar o porquê desse nome e contar a eliminação do Vasco da Gama.
Que coisa! Carlão de Freitas, chegou a hora, o melão vai rolar, finalmente. Aliás, a gente vem numa seca de transmissões de futebol e tudo mais. Esse ano há mais tempo, tivemos a Copa do Mundo, mas nós mesmos com os nossos times, eu não vi a hora, Carlão. Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde ao ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. É verdade, né? Estamos aí sedentos por jogo de futebol. Chega daquela coisa, não sei quem interessa para tal quem. Essa aqui, esse atacante interessa para esse time. Pelo amor de Deus, vamos falar de time, né? Vamos falar do time que entra em campo amanhã, do lado alvinegro em Rio Claro, do lado alviverde lá no ABC Paulista, né? Que tenhamos boa sorte com a Ponte na Série 2, que o seu objetivo seja conquistado. A gente sabe que a Série 2 não é o lugar da Ponte Preta e devido a tantos desmandos, tantas coisas ruins que têm acontecido no estádio Moisés Lucarelli, me parece um castigo a Macaca ter que rodar esse interior atrás deste acesso na Série 2. E o Guarani mais organizado, mais tranquilo financeiramente, diferente de outros tempos, vai para o Campeonato Paulista buscando a sua classificação pelo 3º ano consecutivo. A gente espera que chegue mais longe dessa vez. Depois do ano passado, né, um jogo heróico contra o Corinthians e quase sai a classificação para a fase semifinal. Boa parte do elenco foi mantido, o elenco que terminou bem a Série B do ano passado. Então que tenha sorte aí o Bugre no Paulistão 2023, Pio. Bom, gente, já na sequência, logo após o intervalo, a gente já vai com o nosso entrevistado de hoje, o Antônio Lupi já o convidou, ele prontamente aceitou. Alberto Félix, logo depois do intervalo, treinador do Velo Clube, adversário da Macaca amanhã. A gente vai bater um papo com o Alberto para saber como vem esse Velo, obviamente para o confronto diante da Ponte, mas para toda essa Série A2 de Campeonato Paulista. E já mandando um abraço para os nossos amigos na nossa querida Rio Claro, onde a CBN Campinas tem uma audiência maravilhosa. No ar, o CBN Esportes Campinas, segunda edição, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues. A produção de streaming é do Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Além. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Ele também está ansioso pelo início do Paulistão, principalmente por causa do Santos dele. Ele que gosta muito dos estaduais. Mário Quintino está chegando para trazer para a gente as informações pelas rodovias aqui da região. Boa tarde, Marinho. Oi, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. E você sabe, Pio, que depois que eu vim para nossa região, eu passei a gostar mais. Vendo aí todo o engajamento, né, claro, dos times de Campinas e também de outras cidades da região. O pessoal lá de Piracicaba com 15, por exemplo. Eu sou fã do Paulistão, então, de fato, eu tô ansioso. Ah, somos dois. Eu gosto muito do Campeonato Paulista, embora tenha gente que fala, não, precisa acabar, precisa diminuir, enfim. Rodovias com boas condições nesse momento, Mário Quintino? Infelizmente não, Pio. Tem dificuldade para o nosso ouvinte que segue pela rodovia dos Bandeirantes. Inclusive, a gente vem comentando, não é? E acompanhando também, porque mais cedo aconteceu um acidente entre 4 veículos lá na altura do quilômetro 83. Felizmente, foi um acidente sem vítimas, não é? Mas ainda tem lentidão, tanto no sentido interior, quanto para quem vai em direção da capital, proximidades ali da cidade de Itupeva. Por isso, atenção pela Bandeirantes. E na rodovia Anhanguera também tem lentidão lá na altura de Jundiaí para quem vai em direção da capital. Só que pela rodovia Anhanguera a lentidão acontece pelo excesso de veículos. Então, atenção aí ao nosso ouvinte que segue no sistema Anhanguera Bandeirantes.
Aproveito também para trazer uma atualização da rodovia Dom Pedro, porque tem problemas com um veículo, um ônibus que está em pane na rodovia Dom Pedro, já nas proximidades da rodovia Anhanguera. Por conta disso, tem lentidão tanto na pista principal quanto na pista marginal, para quem vai em direção exatamente da rodovia Anhanguera, região ali do Nova Aparecida. Então, atenção também, nosso ouvinte, que segue aí pela rodovia Dom Pedro. Pio. Obrigado, Mário Quintino, que daqui a pouco traz mais informações. Seu 2023 com novas conquistas. Faça um consórcio Embracon e realize seus sonhos. São planos que cabem no seu bolso. Embracon, sempre o melhor lance. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4 horas mais 15 minutinhos de volta com o CBN Esportes Campinas, e você pode mandar a sua mensagem pra gente no 19991869070 ou então através do nosso chat no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Estamos ao vivo nesse momento. Eduardo Rodrigues, o Bolachinha, já voltou com o hino da Ponte Preta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre a estreia da Ponte no Campeonato Paulista da Série A2, amanhã a partir das 3 horas da tarde, abertura da jornada esportiva aqui nos 99.1, e claro, a gente vai falar muito também do adversário da Ponte Preta, o Velo Clube. Até antes de eu passar para o Antônio Lupe, setorista da Macaca, que vai conversar muito mais com ele, trazer mais informações. Deixa eu dar uma boa tarde para o nosso convidado, que gentilmente nos atende. A gente imagina que está com muito trabalho, né, também nesse dia que antecede, muita expectativa aí antes da estreia na Série A2 do Campeonato Paulista. Alberto Félix, treinador do Velo Clube, ao vivo com a gente aqui no CBN Esportes. Obrigado, viu, Alberto, por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos que acompanham o programa e que estão participando também. É um prazer muito grande estar participando com vocês aí, de estar feliz aí, de estar tendo essa oportunidade de bater um papo aí a respeito de um jogo tão importante, né? Eu considero esse um jogo muito importante para mim, né, como profissional, mas principalmente para a equipe do Velo Clube, né? Vamos jogar contra uma grande equipe, numa estreia de campeonato, então realmente a expectativa é muito grande para poder fazer um bom trabalho. Roberto, quando sai a definição da tabela e tudo mais, e vocês veem o Velo estreia contra a Ponte, que sem dúvida nenhuma é a grande força, né, dessa Série A2. Qual que é o pensamento que vem de cara? Já vamos estrear contra a Ponte, isso é bom ou ruim? O que vocês pensam num momento como esse? Essa passadinha aqui na cabeça aqui já deu para ver o que é, o que eu penso. Na verdade, assim, a gente sabe, né, que em algum momento no campeonato você vai enfrentar, né, todas as equipes, a gente está sujeito a acontecer. Alguns opinam assim, né, que é melhor enfrentar logo na primeira rodada, porque não deve pegar, né, uma equipe tão forte, né, como essas que são as consideradas as maiores favoritas, né, na melhor forma. Mas acontece que a gente também não vai estar na melhor forma também, né? Então, assim, eu preferiria enfrentar uma equipe como a Ponte Preta, né, o Novo Horizontino, ou algumas outras que são consideradas favoritas na competição, a partir da segunda, terceira rodada, porque você já teve a oportunidade de ver a equipe jogar, né? Então fica mais fácil você poder trabalhar em cima. Muito embora assim, a gente conheça, né, os atletas da Ponte Preta, são jogadores famosos, bem conhecidos, né? Mas a gente não sabe assim, o quão forte vai ser a Ponte Preta dentro da competição, né?
Então, para a gente causa, assim, uma expectativa ainda maior você enfrentar. Então, como dissemos aqui, temos que enfrentar em algum momento, a gente se preparou, né, para isso, agora já estamos na véspera, mas se eu tivesse que escolher, escolheria enfrentar um pouco depois, né, por essa razão. Antônio Lupe, tá com a gente, Alberto Félix, treinador do Velo. O Alberto, que nos atende aqui na CBN, obrigado pela sua participação conosco, pelo convite. E, Alberto, eu queria começar as minhas perguntas falando a respeito da temporada que o Velo fez para essa Série A2. Você é um cara que conhece bem, inclusive, no rival do Velo, no Rio Claro, você bateu na trave nos últimos 2 anos. Então você conhece a divisão. E a informação que eu recebi é que, dos últimos anos, é o maior investimento do Velo na Série A2 do Campeonato Paulista. Como é que vocês se prepararam? Como é que foi feito todo o investimento? E essa ligação que você tem com a cidade, mas com o rival, também existe uma expectativa agora por parte dos torcedores do Velo? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar falando com você. Realmente existe, né, já iniciando pela última pergunta, uma expectativa muito grande, né? Uma das razões é justamente isso aí, né? A questão assim de eles estarem acompanhando, né, um investimento maior, né, do que o de praxe, né, mas eu posso dizer também, isso aqui está sendo assim, por parte de praticamente todas as equipes. Eu acho que a presença das 2 equipes, né, que são da Série B, né, a Ponte e o Novo Horizontino, que desceram recentemente da primeira divisão, ela mobilizou, né, as demais equipes a investir um pouco mais. Então, eu posso dizer assim que há um investimento maior, mas não está fora de uma realidade, né? A realidade é essa, todos os clubes também melhoraram. Eu acho que, tecnicamente, a Série A2, né? Eu posso falar porque, como você disse, eu já trabalho há bastante tempo, né, nessa divisão e conheço bem, né? Sei da dificuldade que é jogar um campeonato como esse. Então, posso falar que esse ano vai ser uma dificuldade a mais, assim, por parte de todas as equipes, né? Vão exigir mais, assim, de todas as equipes, assim, um investimento maior, como de fato já está acontecendo, né? Então, o Velo vem, né, com essa expectativa também de fazer um bom campeonato, mas outras equipes também estão no patamar bem parecido, né? Bem parecido, assim, eu acho que destacando aí umas 3 ou 4, né? Sem falar aí nessas 2 aí que todos nós sabemos, né, que são as principais favoritas para conquistar o acesso. Ô Alberto, me fala um pouquinho da pré-temporada, né? Os clubes que disputam na Série A, Série B, Série C tiveram um tempo maior por conta da Copa do Mundo. Como é que foi esse período de pré-temporada do Velo, jogos, treinos? Como é que você preparou a sua equipe até a estreia da competição? Se você conta com todos os atletas, se durante esse período perdeu alguém? Como é que foi esse período antes da estreia na Série A2? Sim, eu considero assim uma preparação muito boa. Acho que um tempo de trabalho também bastante razoável, né? Acho que 40 dias, né, de preparação. Eu considero assim um tempo muito bom, né, para você fazer uma pré-temporada, né? Houve equipes que trabalharam mais tempo, outras a mesma coisa, um pouco menos também. Mas eu estou bastante satisfeito com a preparação que fizemos. Eu acho que tudo aquilo que a gente busca em termos de preparação, né, principalmente em relação à parte tática, né, a parte do conjunto da equipe, eu acho que está havendo por parte dos atletas um entendimento muito bom, né, no que se refere assim à nossa ideia de trabalho, né, com relação ao nosso modelo de jogo, a forma, né, que nós conduzimos também os treinamentos está sendo muito bem aceito pelos jogadores. A gente percebe isso, está havendo uma evolução, né, gradativa, com relação até aos próprios amistosos que fizemos também. A gente percebeu uma melhora a cada jogo, né, dos atletas. E eu considero assim que não tive também grandes problemas, um ou outro, assim como acontece com relação a contusões, né? Nunca dá para passar zerado, a gente sabe que isso é natural acontecer, mas de todos assim eu acredito que nossa preparação foi muito boa e acredito que nos encontramos aí em boas condições aí de poder fazer uma boa estreia. Deixa eu trazer o Carlão de Freitas para essa conversa também, porque tá com a gente o Alberto Félix, aquele que vai tentar dar um nó na cabeça de Hélio dos Anjos, o adversário de Hélio dos Anjos, Carlão.
Ô, Pio, eu sou suspeito para falar do Alberto, porque primeiro que o Alberto foi meu camisa 10 do jogo de botão. Eu tinha jogo de botão do Bragantino e ele era 10 do meu time. Como jogava bola? Ah, se o futebol brasileiro tivesse hoje Albertos, camisa 10 elegante. Jogou na Ponte não foi tão bem, mas no Bragantino era maravilhoso de acompanhar o futebol do Alberto, hoje também um treinador de muito sucesso. Alberto, o que o veterano Hélio dos Anjos pode esperar do Velo Clube amanhã? Estádio lotado, pressão nos primeiros minutos, vai esperar um pouquinho a macaca? Bom, Carlão, primeiro agradecer aí as palavras aí, realmente a gente relembrar, né, essa época de jogador aí é motivo de satisfação, né, massageia o ego, porque posso dizer assim que era muito feliz quando jogava e não sabia. Essa posição de treinador é muito pior, muito mais complicada. Exige muito mais da gente e a gente tem que estar muito bem preparado psicologicamente e emocionalmente também, porque o coração vai a mil. Mas obrigado pelas palavras, muito bom lembrar. Tá? Conversei com você me disse aí, fiquei muito feliz. Com relação assim, ao professor Hélio dos Anjos, a gente sabe que é um treinador muito experiente, né? A trajetória dele e o currículo dele fala por si, né? E a gente sabe que vai ter dificuldades, assim, porque vamos enfrentar a equipe que, com certeza, por ser apontada como a favorita, ela deve procurar imprimir ritmo forte, né? Deve buscar o resultado, acredito que do início da partida até o fim, né? E nós temos que nos preparar para não ter surpresas, né? Porque em relação à qualidade, né, do elenco, a gente sabe que é muito grande. Né? Tanto a qualidade do trabalho do professor Hélio dos Anjos, mas como também os atletas, né? É uma equipe muito forte. Então, nós temos aqui algumas informações, infelizmente, né, por ser a primeira rodada, não temos nenhum jogo, né, ainda para poder analisar. A gente vai mais assim no feeling, né, que a gente tem, analisando individualmente assim, a qualidade dos atletas, sabendo também assim, de como gosta de jogar, né, professor Hélio dos Anjos, porque já acompanhei vários jogos dele. Então, a gente está tendo isso aí tirando como base, né, procurando passar para os atletas a informação, mas eu acho que é muito mais importante agora que a gente foque, principalmente no nosso trabalho, naquilo que a gente pode apresentar, né, de positivo, né, para poder estar atento assim, a todos os detalhes, para não ter surpresa, mas que, acima de tudo, a gente consiga fazer um grande jogo, né, que joga com personalidade, que é isso que a gente tenta passar para os jogadores, que tenham muita confiança, né, no seu potencial também, porque temos jogadores aqui também de qualidade. Portanto, a confiança é muito grande, apesar de saber que o adversário é duríssimo. Alberto, o Carlão até fez um questionamento aí sobre a questão de torcida, de pressão, estádio lotado. E a gente recentemente teve, por parte da diretoria da Ponte, até a divulgação, né, de uma nota pedindo para que o torcedor da Ponte não comprasse ingresso ali no setor destinado à torcida do Velo Clube, para a gente evitar exatamente qualquer tipo de confusão. Como está a estrutura lá do estádio, do Benitão? Existe uma movimentação também, se é que vocês têm conhecimento, né, por parte da Polícia Militar no entorno do estádio, para dar mais segurança para esse torcedor, porque a gente sabe que acaba sendo sempre uma estreia, Série A2, torcedor se deslocando de uma cidade para outra, e essa estrutura é sempre uma preocupação também por parte nossa, né, Alberto? Desculpa a minha pergunta, né? Então, eu posso te dizer assim que existe realmente uma preocupação aqui, né, no sentido de trabalhar preventivamente, né, com relação a isso aí, porque pela mobilização, né, que se deu logo no momento em que foi liberado, né, a venda dos ingressos, isso causou um alerta, né, no clube em relação a isso, né, pela própria segurança. A gente percebeu que esgotou rapidamente assim, os ingressos dos torcedores da Ponte Preta, né, e com isso pode haver, né, assim, um número maior de torcedores que, já que não vai encontrar o seu setor, tentar comprar no setor destinado à torcida do Velo. Isso aí é preocupante realmente, assim, né, com relação à própria segurança. Então, o clube está atento. Eu acho que está havendo assim uma conversa com relação aos responsáveis, né, por essa segurança, no caso do policiamento, essas coisas, para que as coisas se transcorram normalmente, né, para que não tenha nenhum problema, porque
se trata de um jogo, pela dimensão que está se tomando com relação a público, né? Eu digo assim, é necessário que tenha, né, uma atenção maior, né, para que atue preventivamente para poder evitar, né, que tenha algum tipo de incidente, né, na partida. Alberto Félix, treinador do Velo Clube, conversou com a gente aqui no CBN Esportes. Mais uma vez, Alberto, obrigado por nos atender. Espero que a gente possa conversar outras vezes durante essa Série A2 de Campeonato Paulista. E quem sabe, lá no final da competição, a gente comemore os acessos aí de Ponte Preta e Velo Clube ou Rio Claro. Infelizmente não dá para ser os dois, mas sendo de uma cidade vizinha nossa, a gente ficaria muito feliz. Obrigado mais uma vez, viu, Alberto? Eu que agradeço, foi um prazer muito grande participar com vocês, vou estar sempre à disposição também, né, sempre que vocês precisarem também, tá? Se Deus quiser aí, uma grande campanha também, né, quem sabe esse tão sonhado aí acesso, né, mas para a gente o sonho tem que ser com os pés no chão, mas tem que ir passo a passo, né, se Deus quiser nós vamos conseguir chegar. Muito obrigado ao Alberto Félix, treinador do Velo Clube. E daqui a pouquinho a gente fala do time da Macaca, Antônio Lupe. O time da Ponte que vai enfrentar esse Velo Clube amanhã às 3h30 da tarde. Daqui a pouco a provável formação da Alvinegra para a estreia na Série 2. E aí já análise, jogador a jogador, por parte de Carlão de Freitas. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Repórter CBN. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. A minuta encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, pode piorar a situação de Jair Bolsonaro. A avaliação é de ex-ministros do TSE e de especialistas ouvidos pela CBN. O documento poderia abrir caminho para o ex-presidente reverter o resultado das eleições. A revelação pode facilitar até uma condenação para torná-lo inelegível. Especialistas acreditam que o fato pode ser incluído em uma das ações em que Bolsonaro já é alvo no TSE. 15 processos contra o ex-presidente estão em tramitação. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou que o presidente Lula fará uma visita ao Piauí até março. Foi neste estado que o petista fez o primeiro ato como presidente em 2002. A data da viagem também marcará o início do pagamento do Bolsa Família com acréscimo. Segundo Wellington Dias, Lula pretende se reunir com todos os governadores em fevereiro para discutir questões sociais. Deputados estaduais de Pernambuco querem votar em regime de urgência a criação de auxílios que podem custar mais de 7 milhões de reais ao ano. A Ordem dos Advogados do Estado é contra a medida e alega que o pacote extrapola o razoável. Os parlamentares devem analisar o caso na terça-feira em meio ao recesso legislativo. Os deputados pernambucanos aumentaram recentemente os próprios salários de 25 mil para 29 mil reais. O Ministério da Defesa da Ucrânia informou que o país é um integrante de fato da OTAN. Em entrevista à rede britânica BBC, o titular da pasta disse que as tropas de Kiev já têm armamento da aliança militar e já sabem como manuseá-lo. Ele disse ainda ter certeza de que, num futuro próximo, a Ucrânia se tornará integrante oficial da OTAN. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vôlei Renata foi derrotado ontem em uma partida maluca pelo Suzano, lá na Arena Suzano, 3-2. O time campineiro saiu atrás no marcador, 25-20, a primeira parcial. Depois virou a partida para 2-1, parciais de 25-19 e 25-21. Depois, no quarto set,
teve um match point, inclusive chegando a 24-23, mas cedeu a virada. Suzano fechou o quarto set por 26-24 e no tie-break deu o time da casa 15-12. O vôlei Renata conquistou um ponto, já que a derrota foi no tie-break. Chegou aos 26 na tabela de classificação e confirmou a vice-liderança. E confirmou também qual será o adversário do time campineiro na Copa do Brasil, a partir do dia 29 do mês de janeiro. Será o 7º colocado na tabela de classificação da Superliga, que nesse momento é o São José, e será o adversário do Vôlei Campinas. O problema é que São José é um time fortíssimo, está na 7ª colocação, porque perdeu 5 pontos por escalação de atletas de forma irregular, mas seria, se os 5 pontos fossem reconquistados, o 3º colocado, ou seja, o Vôlei Renata acabou se dando mal nesse confronto. Próximo compromisso pela Superliga é segunda-feira contra o Rede Cuca. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 4h35, Mário Quintino está de volta com informações sobre o trânsito. Vamos lá então, Pio, eu trago informações mais uma vez da região central, porque ainda tem dificuldades. Nosso ouvinte que segue aí pela Moraes Salles ainda encontra trânsito bastante intenso e lentidão tanto em direção da Heitor Penteado, quanto no sentido contrário, em direção da região central, por conta de obras que acontecem na rua Irmã Serafina. Por isso, atenção, você que segue tanto pela Moraes Salles, quanto pela rua Irmã Serafina, até o trecho com a rua Conceição. Falando também ali da região, a Boa Ventura do Amaral, por enquanto, é um bom caminho, assim como a Antônio Cesarino também segue sem dificuldades. Aproveito também para trazer informações da Rua Barreto Leme, que tem movimentação intensa desde a Regente Feijó até a chegada para a Avenida Anchieta. Pio. Valeu, Mário Quintino, até amanhã. Um abraço, até mais. Subiu a temperatura e baixou o preço. Vem conferir o primeiro Economacro do ano. Contra filé bovino Montana, R$ 39,89 o quilo. E no cartão macro, R$ 36,89. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Direito Desportivo, todas as segundas e sextas-feiras aqui no CBN Esportes. E essa semana, gente, um assunto que surgiu e que está repercutindo demais foi que a Ana Moser, a nova ministra do esporte, ela foi questionada sobre os famosos e-sports, que são os esportes por videogame. Ela disse que não há nenhuma, nesse momento pelo menos, nenhum entendimento de que haverá um investimento, porque ela, Ana Moser, não entende o e-sports, os jogos através de videogame, como modalidades esportivas. Ela coloca muito mais na área do entretenimento e não dos esportes. E o Dr. João Felipe Artioli traz pra gente uma visão jurídica dessa situação. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. Nessa semana, a fala da ministra do Esporte, Ana Moser, sobre e-sports, ou esportes eletrônicos, teve grande repercussão, especialmente se é esporte ou não, e, consequentemente, se o Ministério do Esporte teria ou não que investir nesta modalidade, se é que seria uma. Pela medida provisória 1154, a pasta foi desmembrada do Ministério da Cidadania, onde figurava como Secretaria Especial do Esporte. É certo que o excesso de ministérios aumenta despesas e reduz eficiência, mas recriar o Ministério do Esporte é necessário para estruturar as políticas públicas do esporte
e a elas dar efetividade, dada a sua dimensão social e institucional. Afinal, ao Ministério do Esporte compete construir uma política nacional de esporte. E a pasta tem como algumas de suas competências o estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades desportivas, a promoção do intercâmbio com órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais, destinados à promoção do esporte, a elaboração de estudos e pesquisas sobre fomento e incentivo ao esporte, o zelo pelo cumprimento da legislação desportiva e a elaboração de proposições para compor a política e o Plano Nacional de Desporto. Nessa discussão sobre esportes, é importante que o Ministério do Esporte não vá na contramão dos avanços legislativo e jurídico. O Poder Judiciário já reconhece a aplicação da Lei Pelé nos esportes eletrônicos, uma discussão que há não muito tempo era travada por outras modalidades esportivas que não o futebol. Também é importante que o Ministério do Esporte não vá na contramão do desenvolvimento social e econômico que os esportes eletrônicos geram, como a inclusão social, educação, qualidade de vida e geração de empregos, de novas áreas profissionais, de recursos e de renda, elementos que integram o desporto nacional. Ótimo final de semana e até segunda! Valeu, doutor João Felipe Ettioli. É uma discussão enorme, né? Porque tem a história do, por exemplo, esportes da mente. Então, já existe um movimento para se fazer... Aliás, já existem as Olimpíadas do esporte da mente. Xadrez, ludo, gamão, essas coisas todas. O que foi, Eduardo? Exatamente. O truco ainda não é, mas acho que existe um movimento. Então, xadrez, dama, gamão, ludo, aquela coisa toda, pôquer estava sendo estudado para ser incluído também. E aí tem muita gente que fala, mas videogame aí tem uma questão eletrônica de programação, por isso que a discussão é tão grande, porque você está falando de xadrez, por exemplo, o xadrez, a decisão é sua, e é óbvio que também você se apoia nos erros ou acertos do adversário. No videogame, o que a Ana Moser disse é que existe uma programação eletrônica, que muitas vezes não é você ali quem vai fazer. Enfim, a discussão ainda vai longe, doutor João Felipe nos ajudando muito a entender essa situação, porque na legislação e na Lei Pelé já existe um incentivo para isso, então é bom ficar atento. Vamos voltar a falar, e para finalizar, a preparação da Ponte Preta. Daqui a pouco tem toda a preparação do Guarani para a estreia no próximo sábado, amanhã, mais conhecido como amanhã. Time, obviamente, na cabeça do Hélio dos Anjos formatado, mas a gente faz aquele nosso famoso bolão de pré-jogo, né, Antônio Lupi? É o grande mistério, né? O grande mistério. Porque o primeiro jogo, igual o Alberto Félix falou, a gente não tem... Nem a gente não tem base. Informação, não tem... Lembrando, mais uma vez, nós não acompanhamos os treinamentos, nós não tivemos acesso a nenhum treinamento da Ponte Preta, e respeito essa decisão tomada pela comissão técnica e pelo clube. Então fica um grande mistério a respeito do time que o técnico Hélio dos Anjos vai colocar em campo. Acredito, ainda mantenho a informação que eu trouxe desde ontem, né, do provável time da Ponte, com alguns problemas. Não tem o Fábio Sanches com uma lesão no tornozelo, não tem o Ramon Carvalho com um problema muscular, o Mailton que teve, que só vai ter a sua documentação regularizada a partir do dia 30. Então, provável time da Ponte com apenas uma mudança do time que eu disse ontem. O Thiago Oliveira, né, que era o Thiago Lopes, não deve começar jogando, e sim o Guilherme Souza. Então, o provável time da Ponte: Kaique França no gol, Guilherme Souza, Matheus Silva e o Arthur como falso zagueiro, jogando pelo lado esquerdo. Na ala direita, o Cássio Gabriel. No meio-campo, Felipe Amaral, Leonaldi e o Elvis. E no lado esquerdo, na ala esquerda, o Júnior Tavares. Meio-campo o ataque com Dudu Atamoto e o Pablo Diego. Vou repetir o time da Ponte: Kaique França, Guilherme Souza, Matheus Silva e Arthur, Cássio Gabriel, Felipe Amaral, Leonaldi e Elvis, além do Júnior Tavares, Dudu Atamoto e Pablo Diego. Também recebi uma informação de uma fonte que disse o seguinte: não se assuste se o Everton for uma das opções pelo lado direito. Eu acredito que não. Acredito que ele chegou recentemente, o Hélio já vem treinando essa formação aí há algum tempo. Então, se tivesse que arriscar, Pio, arriscaria nesse time. No meu bolão: Kaique França,
Guilherme Souza, Matheus Silva, Arthur, Cássio Gabriel, Felipe Amaral, Leonaldi, Elvis e Júnior Tavares, Dudu Atamoto e Pablo Diego. Carlão de Freitas, fechamos com Antônio Lupe no triplo, esse aí? Eu creio que não vai fugir muito disso, Pio. O Hélio dos Anjos trabalhou esse esquema de 3-5-2. O 3-5-2 eu sou um pouco refratário a este estilo de jogo. Porém, quando ele é trabalhado numa pré-temporada, o início de um campeonato, aí eu já arrefeço um pouco e, de repente, seja essa a melhor formação para a Ponte, né? Thiago perdeu espaço, né, com o Hélio dos Anjos. A gente vinha falando do Thiago como titular até aqui e hoje parece que mudou um pouco este panorama e vai o Guilherme como zagueiro. O lado positivo também é que o Arthur tem qualidade na saída de bola, vai ser um cara importante pelo lado esquerdo, fazendo aquela dobra com o Júnior Tavares. Lado direito existe aí a dúvida, né, de repente o Everton pode aparecer, mas eu acredito mais no Cássio Gabriel, até porque ele trabalhou durante todo esse período, né, como lateral direito, no lugar do Mailton, e na hora do agora, né, na hora H, mesmo o Everton sendo da posição, eu creio que o Hélio dos Anjos deverá manter aí o Cassinho pelo lado direito. Na frente, Ratamoto e o Pablo Diego vão ser figuras importantes, porque a Ponte vai apostar nos contragolpes. Eu imagino um Velo Clube entusiasmado até pelo clima de jogo, tentando sufocar a Ponte nos primeiros minutos. E o Elvis, o maestro, né? Vai ficar ali meio paradão, mas organizando o jogo da Ponte Preta. As principais jogadas da Ponte vão passar pelos pés do Elvis. Ele vai ser o jogador fundamental, não só no jogo de amanhã, mas para o Campeonato Paulista da Série A2. Como a gente observou pouco, creio eu que a Ponte está bem formada, que ela faça aí uma boa partida, mas sabendo, mas não só para amanhã. É um campeonato duro, não adianta você achar que com a camisa, com o nome dos jogadores, com a força da torcida, você vai subir. Você tem que jogar bola. Amanhã é clima de decisão, já na primeira rodada, muita força, jogo de imposição, e a Ponte vai ter que ter muita personalidade para encarar o Velo Clube e trazer os 3 pontos para Campinas. Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o Guarani, sobre essa estreia, mas antes, Fábio Scheibe, o Ibrachina foi o primeiro a aprontar, podemos dizer assim, na Copinha 2023, hein, Fabião? Fez história na Copinha, viu, Pio? Um clube recente, foi fundado em 2020, em meio à pandemia, tem sede lá na Moca, Belo, na zona leste de São Paulo, e é um clube de empresários chineses, viu, Pio? O nome é o que você pensa, a abreviação da nomenclatura do projeto Instituto Sociocultural Brasil-China. Em um primeiro momento, o clube é voltado exclusivamente para as categorias de base e tem missão de revelar talentos para o futebol. A estrutura do time é invejável, viu, Pio? E atende muito jovens das comunidades de Heliópolis e São Mateus. Inclusive, já fez negociações de jovens talentos para o Palmeiras e Corinthians. O clube tá dando o que falar aí, viu? É o rival do Juventus da Moca. É, o Ibrachina aprontando. Legal quando a gente vê times como esses ganhando de grandes, né, Carlão? A zebrinha é sempre interessante, né? Ainda mais um clube que tem esse projeto, né? Um projeto social ligado, claro, ao futebol profissional, e isso é importante. Um rival do Juventus, né? Normalmente a gente coloca aí o Nacional da Comendador Souza como o rival do Juventus lá na capital paulista. Eis que surge aí o Ibrachina para tentar incomodar o time grenar lá da Moca, lá do estádio Conde Rodolfo Crespi, a famosa Rua Javari. Bom, rapidamente a gente já vai para o intervalo, só trazendo mais uma vez a informação. Até uma das nossas ouvintes mandou uma mensagem aqui. Boa tarde, por favor, aconteceu algum problema sério na Bandeirantes, na altura do quilômetro 70, mais para frente do 80, tudo parado. Passou uns 20 carros de polícia, todos com a sirene ligada. Tem mais de 20 quilômetros de congestionamento. O Mário Quintino até falava, né, sobre esse acidente que aconteceu lá na rodovia dos Bandeirantes, nas proximidades ali da Miguel Melhado, né? Esse acidente aconteceu no sentido interior. O acidente é pouquinho para frente, ali 2 quilômetros aproximadamente à frente da passagem pela Miguel Melhado, e realmente o trecho congestionado é bem grande. O motorista que está vindo para a região de Campinas
prefira a via Anhanguera, que nesse momento é melhor caminho, embora já haja congestionamento ali na altura de Jundiaí também, mas por conta do excesso de veículos, nada de grandes problemas. A Anhanguera, no sentido interior, é a melhor opção, porque a rodovia dos Bandeirantes com situação bem ruim por conta de acidente, repito, nas proximidades da altura da Miguel Melhado. Rápido intervalo, a gente já fala do Bugre. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Edição 4h51, só para terminar aqui o assunto, Mário Quintino mandou aqui informações pra gente sobre esse sinistro que aconteceu, um sinistro sem vítima, felizmente, no quilômetro 82, no sentido interior, gerou muita fila. Nosso ouvinte até comentou 20 quilômetros, a lentidão chegou aos 10 quilômetros, um pouquinho mais talvez. Pistas já liberadas, só que agora falta fluir aí o tráfego, né? Ainda há muitos veículos ali na rodovia dos Bandeirantes, por isso há o congestionamento. Aos poucos ele vai diminuindo e a situação vai começar a melhorar. Por enquanto a Anhanguera ainda é a melhor opção no sentido interior. Quem vai pegar a Anhanguera ou Bandeirantes ontem, mas no sentido capital, quem quiser ir lá pro ABC para acompanhar a estreia do Guarani contra a equipe do Santo André. Eduardo Rodrigues adora esses ganchos. Informações do Bugre, Júlio Nascimento. Pois é, Pio, o torcedor do Guarani, muito ansioso, né, para ver o time dentro de campo agora no Campeonato Paulista. Claro que o torcedor está com saudade, matou um pouquinho dessa saudade durante a Copinha, né? O Guarani ontem foi eliminado pro Atlético Paranaense. Claro que vendeu cara aí essa derrota pro Furacão, mas existiu sim uma certa frustração pelo fato do Guarani ter vencido apenas um jogo nas 4 partidas que disputou. E agora alguns jogadores que foram comandados pelo Moisés Moura serão agora observados pelo técnico Moser no time principal. Mas a grande expectativa envolve a Série A1 do Campeonato Paulista. O Guarani, pelo 3º ano consecutivo, vai em busca da sua classificação às quartas de final. O Guarani pertence ao grupo B, ao lado do São Paulo, do Mirassol, do Água Santa. Tem aí o São Paulo, né, com favoritismo dentro do grupo, provavelmente brigando com o Mirassol. A Água Santa também, costumeiramente, faz algumas campanhas interessantes. Então, a tendência é que esse grupo do Guarani seja bem acirrado. E o começo do Guarani é difícil, porque é um primeiro jogo agora fora de casa contra o Santo André. Depois, o primeiro jogo no Brinco é contra o Santos. E também teremos um Bugre modificado em comparação a 2022. Até o Moser chegou a sinalizar a intenção dele de ter um time muito próximo do que foi o segundo turno da Série B, mas foram 13 remanescentes, são 13 remanescentes, né, do último grupo, 23 saídas e 12 contratações até o momento. O Bugre ainda está no mercado, mas
pontualmente aí precisou reforçar alguns setores, pensando agora no Campeonato Paulista. Eu já explico as dúvidas do Moser para esse compromisso, mas vamos ouvir o Gênison. O Gênison que, num primeiro momento, ao que tudo indicava, seria a reserva, mas veio para a entrevista coletiva, pode ser uma pista do Guarani. O Gênison fala sobre a ansiedade e preparação do Bugre para esse compromisso contra o Santo André. Eu tenho certeza que a nossa equipe ficou bem qualificada e bem competitiva também. É uma coisa que precisa muito, né, para jogar o Paulistão, ser competitivo. Então eu tenho certeza que o nosso torcedor aí vai poder ver um time bem entrosado, bem competitivo, um time também experiente, né, com jogadores rodados aí no futebol, e eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Pois é, se o Gênison for escolhido, Pio, existe a possibilidade de ele atuar na vaga do Derek, né, que vem sendo utilizado numa função até ali de jogador de referência, apesar de não ser a função principal do Derek, que na Chapecoense atuou em setores diferentes. Tem a chance de ele entrar na vaga do Bruno José ou do Bruninho, que são jogadores que neste momento fazem a linha beirada, mas é algo que o técnico Moser vai sustentar aí como dúvida até o jogo de amanhã. O sistema defensivo talvez seja o sistema que não, seja o setor que não tenha dúvidas, né? O Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho e Gemerson Bahia, eles devem formar aí essa primeira linha durante a primeira fase do Campeonato Paulista. O Leandro Vilela é um jogador de confiança, deve ser o primeiro volante. Tem essa disputa entre Lima e Iago Henrique, depois até o Richard Rios deve entrar nessa disputa também pela vaga de segundo volante, que era do Rodrigo Andrade. E o Giovanni Augusto, aí um pouquinho mais avançado na função dele, é o protagonista desse time, é o camisa 10, o jogador que deve ser, inclusive, o batedor de pênaltis do Guarani durante o Campeonato Paulista. É o Bugre que está pronto para esse desafio do Paulistão, a começar por esse compromisso contra o Santo André. Aliás, Pio, rapidamente também, passando aqui o provável Santo André do Vinícius Bergantin, com muitas peças conhecidas: Lucas Frigeri, Pedro Vitor, Matheus Mancini, Rodolfo Filemão e o ex-bugrino Romário. O volante Djavan, que esteve na mira aqui dos times de Campinas, inclusive do Guarani ano passado, Martan, Gerson Magrão, Gabriel Talhari, Pablo, ex-Guarani, Paulo Sérgio, ex-jogador da Ponte. Então é um time misturado aí na lei do ex, e também com ex-jogadores que conhecem aí o Guarani, passaram pelo Brinco de Ouro recentemente, e o técnico Vinícius Bergantin, que levou aí uma boa base do Ituano também, é uma figura bem conhecida do Bugre, né, Pio? Nascimento, a gente, dentro dos nossos bolões aqui de times que iniciarão, eu acho que a grande dúvida no é Derek ou Gênison, né, Carlão? O Gênison, no meu modo de entender, antes de iniciar toda a preparação do Guarani para esse 2023, o Gênison era o meu 9, pelo menos na minha escalação do Guarani, até porque no ano passado ele foi contratado para salvar o Guarani. E essas coisas do futebol, maravilhosas, aliás, né? Não pela contusão do Gênison, mas pelo Yuri Tanque, né? O Gênison deu espaço, o Yuri foi lá, tomou e foi talvez o principal jogador nesta luta pela permanência do Guarani. Então o Gênison, ano passado, já era para ser o titular. Então eu pensei, esse ano ele vai ser o camisa 9. Né? De repente começa a preparação do Guarani, o Guarani contrata o Derek, chega o Bruninho também, o Bruno José já estava, jogadores de velocidade, mas não aquela referência. E o Mozart gostou desse trio. Tanto é que, hora ou outra, o Júlio falava, o Derek está se destacando, vai ser titular, o Bruninho já está entre os titulares, o Bruno José, pelo ano passado, vai ser o titular. Aí, na última semana, a gente começou a falar um pouco mais do Gênison, eis que ele surge na entrevista coletiva. Então, a gente querendo ser aquele, né, o abracadabra da história, não sei não, tô desconfiado que o Gênison vai aparecer entre os titulares. Agora, Pio, eu não sei se a briga realmente é com o Derek, porque o Derek está se destacando. Não sei não, se ele não acaba pintando aí no lugar do Bruninho, talvez, ou do Bruno José. Bruno José até eu acredito que não, porque ele já vem da temporada 2022, terminou até de uma maneira aceitável a temporada, sendo um cara importante. Eu acho que o Bruno José fica com a titularidade nesses primeiros jogos do Paulistão. Mas eu tô achando que o Gênison vai aparecer, talvez no lugar do Bruninho. É um chute, um feeling aí, até pela entrevista coletiva, como o Júlio Nascimento acabou citando aí. Aí para Carlão de Freitas, aí não seria a dúvida Derek ou então Gênison, os dois iriam juntos. Vamos ver, amanhã, lá por volta das... jogar às 4, 3 da tarde na nossa abertura, a definição
Gabriel Castro, Gabi Castro estará com a gente trazendo todas as informações do que acontece lá no Bruno José Daniel para Guarani e Santo André durante a jornada, com transmissão direto de Rio Claro para Ponte Preta e Velo Clube. Pra gente terminar os assuntos rapidamente no pique aqui, que a gente já tá no fim do programa, o STJD determinou a suspensão do Campeonato Mineiro, Fábio Scheibe. Exatamente, Pio. A medida acontece por conta do imbróglio entre Ipatinga e Betim, clubes que disputaram o módulo 2 do estadual ano passado. O Betim alega que o Ipatinga falsificou assinaturas nas carteiras de trabalho dos jogadores e tá querendo a vaga do Ipatinga, já que ficou em terceiro no hexagonal final. O Ipatinga foi em segundo, o Betim tá querendo a vaga do Ipatinga. Meu Jesus do céu, mais uma que pode dar problema. E por falar em STJD, em problemas, em situações extra-campo, Júlio Nascimento até nos enviou a informação. Segunda-feira, sorteio para definir de quem será a vaga na Copa do Brasil. Criciúma ou Guarani. Eles vão para o sorteio. Segunda-feira, dia 16, viu, Carlão de Freitas? Eu vou parafrasear aqui Boris Casoy. Uma vergonha! 2023, uma vaga na Copa do Brasil, o torneio mais rentável vai ser definido no sorteio entre dois campeões, um brasileiro, nosso Guarani aqui, e o da Copa do Brasil, o Criciúma. Uma vergonha! CBF, Federação Paulista, todas as entidades envolvidas aí neste imbróglio. Uma vergonha, muito grande. Ouvinte César pediu pra gente aqui como ficou o sorteio pro Mundial. Flamengo já sabe o caminho dele para disputa do principal título de clubes, né, Fábio Scheibe? É verdade, o Flamengo já estreia na semifinal e vai enfrentar o vencedor de Wydad Casablanca, representante de Marrocos, e o Al Hilal, da Arábia Saudita, campeão da Ásia. O confronto entre Wydad Casablanca e Al Hilal sairá o time adversário do Flamengo na semifinal que vai acontecer em Tanger no dia 7 de fevereiro. Como é bom termos um poliglota. Eu não ia falar Wydad, eu falaria só Casablanca, mas a gente tem Fábio Scheibe, é pra isso no programa. Lá, travou! Agora tá voltando. Carlão de Freitas, até amanhã na transmissão. Força, beijo de todo mundo aí. Valeu, Pio, obrigado, tchau, tchau. Fabião, abraço, Fabião. Valeu, Pio. Valeu, Lupe, bom fim de semana, até amanhã na transmissão. Transmissão esportiva aqui da CBN. A gente se fala a partir das 3 da tarde de amanhã, gente, até lá, tchau. CBN Esportes Campinas